Lucas, capítulo 11, versículo 24. A estratégia de Satanás. Amém? Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e adorada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. A exclamação de uma mulher. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes bem-aventurado são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Amém, irmãos? Pode se sentar. Irmãos, aqui, pelo que nós estamos vendo, Jesus estava ensinando algo muito sério. Jesus estava explicando algo muito sério, que temos uma luta, temos uma batalha, que quando a gente entrando na presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor, tem demônios, ou qual habitava, ou qual, louvado seja o nome do Senhor, tentava contra a nossa vida. Mas quando nós entramos na presença do Senhor, eles têm que sair. Por que eles têm que sair? Porque o nosso Deus é todo poderoso, irmão. Porque o nosso Deus tem todo o poder, toda a glória. E a casa aqui, o Espírito Santo quer morar, não é essa aqui. Fechou aqui, acabou. Não tem mais nada aqui dentro. Mas Ele quer morar dentro de mim, dentro de você. Mas esses demônios, ao qual saíram, eles também querem voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, fala que quando a casa é limpa, o Espírito Santo vem e prepara. Ele limpa, deixa a casa abandonada, a casa preparada. Mas quando louvado seja o nome do Senhor, que nós não cuidamos para a nossa casa, para o nosso corpo ficar preparado para a morada do Espírito Santo, aquele Espírito, a Bíblia está falando o quê? Que ele vai para lugares áridos. Ele vai procurando. E não é essa casa aqui, material. Ele vai procurando o corpo para ele poder entrar. Que é uma casa, ele chama de casa. Aí você pode ver aqui, irmãos, que os demônios não estão no inferno. As pessoas pensam, não, lá vai para quem? Lá para baixo, para quem está condenado. Sim, mas os demônios estão vagando aqui. Porque eles querem tomar a minha vida e a sua vida. Eles querem voltar. Porque quando nós entramos nos caminhos do Senhor, nós começamos a caminhar, nós começamos a buscar. Ele tem que bater retirada, ele tem que sair retirada, tem que bater retirada. Porque o leão da tribo de Judá está na nossa vida. É Jesus que está aqui neste lugar. Lavará para você. Irmãos, vocês não estão vendo, mas naquelas portas tem 2 anjos poderosos. Aquele um, mas ele fica lá para fora. Dependendo do jeito que nós saímos daqui, ele vai querer voltar. Ele quer voltar para a minha vida. Ele quer voltar para a sua vida, para a antiga casa. Eu acabei de contar para os irmãos como é que a minha vida era, como é que eu era. Ele quer que eu volte para minhas práticas. Ele quer me usar de novo. Mas para isso eu tenho que deixar a presença do Espírito Santo dentro de mim. Como é que nós fazemos isso, irmãos? Como é que nós fazemos isso? Buscando a Deus, orando, lendo a palavra. A palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 1, vai falar que bem-aventurado é aqueles que meditam na palavra de Deus dia e noite, que não andam segundo o conselho dos ímpios, nem se assentam na roda dos escarnecedores. Então não podemos se assentar na roda dos escarnecedores, andarmos segundo o conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles que fazem a vontade do inimigo. Eu falei para os irmãos, aqueles que fazem a vontade do inimigo. E aqui, esta mulher, que eu não entrei na parte dessa mulher ainda, esta mulher não estava ligada naquilo que Jesus estava falando. Ela estava mais preocupada, sabe por quê? Com a mãe de Jesus, que tinha comentado a Jesus. Ela achou que Jesus ia gostar do elogio dela, não. Por causa disso, quando fala, irmão, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Ele falava aqui que é bom. Quem é bom? O presbítero é bom? Quem era bom? Jesus falava. Falaram para Jesus, mestre, tu é bom. O que Jesus falou? Bom é quem? É o Pai. Bom é o Pai. Jesus estava falando com o Pai. Bom é o Pai. Bom é Jesus. Eu não sou nada. Nós não somos nada. E ali aquela mulher, ela quis dar glória para quem? Para a mãe de Jesus. Igual muitos faz hoje. Lavarão para dar você. Muitos faz hoje. Dá glória para a mãe? Jesus. Mas quem foi o Cordeiro Imaculado? Quem foi?
Filho de Deus. Quem pagou o preço da promessa foi Jesus. Então, aqui Jesus falou, mas bem-aventurado é aqueles que ouvem estas minhas palavras e as guardam. Guarda na onde? No bolso? Coração. Até que fim, Lucas. Glória a Deus. Irmão, guarda no coração, irmãos. Quando você guarda a palavra aqui, a Bíblia fala no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 8, se não me engano, que a palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes, que ela corta no mais profundo entre a alma e o espírito. A palavra de Deus é uma espada. Então, quando você guarda ela no teu coração, vai ter um momento que você vai conseguir usar ela. Porque o inimigo está te atacando. Não foi assim no deserto? Você acha que Jesus, sendo Deus, o diabo deixou de tentar ele? Não. E outra, sabendo que ia sair dali queimado. Ele sabia que ele ia sair, irmão, queimado dali. Mas ele não deixou de ter? Tá. Ele não deixou de lutar? E como é que foi a luta? A luta foi na pancada? A luta foi discutindo? Como é que foi a luta no deserto? Mateus tem, em Mateus capítulo 2, se não me engano, em Lucas capítulo 3, também tem, se não me engano. Como é que foi a luta? Jesus e Satanás. Jesus tinha poder, tem poder para lançar fogo nele na hora que ele quisesse ali. Mas Jesus usou a palavra. Jesus usou a palavra, irmão. E o diabo usou o quê? A palavra. Por causa disso que eu falo, nem toda igreja, irmão, é Deus para mim. É isso que eu falo. Pregar bonito, orar bonito, todo mundo. Tem muita gente fazendo isso por aí, outra. Tem gente que tem mais de 60 milhões de seguidores aí fazendo isso aí por aí. Mas agora, no Novo Testemunho, totalmente diferente. Jesus, Paulo, os discípulos, os apóstolos usavam a palavra, mas eles eram uma Novo Testemunho. Sabe o que acontece? Quem é servo de Deus, eles vieram para servir. Eles não vieram para poder ser servido. Jesus falou, eu não vim para servir, mas eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Então nós estamos aqui para poder servir. Tem gente que está cobrando para poder abençoar. Tem gente que está cobrando, ó, bota lá, meu Pix está aí, ó. Está cobrando para poder abençoar. Mas Jesus falou para os discípulos, de graça você recebe e de graça vocês dão. Então nós não podemos comprar para poder abençoar. Por que a gente não passamos por aquele doador? Por que a gente não fazemos voto? Por quê? O dízimo é o mandamento do Senhor e faz com alegria. A oferta também é com alegria. Então, isso aí é a palavra de Deus. Mas não posso cobrar ninguém. Ninguém pode cobrar ninguém. Por quê? Tem que vir do coração. Tem que vir do coração, irmão. E a Bíblia fala mais ainda, que se tiver alguém com raiva do irmão, vai se consertar para depois ofertar. Então eles não pregam isso por quê? Uma igreja de 30 mil, se eu falar disso, a metade ali não vai ofertar menos não. Por quê? Tem mais que você vê, gente com raiva do outro, gente falando mal do outro, o irmão reparando a roupa do outro irmão da igreja, o irmão falando mal do outro irmão fora da igreja. Então o que acontece? Aquela oferta ficou só no lugar. Quem recebeu foi quem? Foi o pastor. Foi o homem que estava de frente, mas não chegou com um cheiro suave na arena de Deus. No livro de Atos, capítulo 5, você vai lá ver lá. Porque eu estou falando para os irmãos que a palavra tem que guardar. Já estou lá em Atos. Já saí daqui de Lucas, já estou lá em Atos. Por quê? Já voltei a Deus, já voltei em Lucas. Por quê? Porque a palavra tem que estar no nosso coração. E vamos falar para você que eu não preciso nem de abrir para eu poder pregar. Eu abro por referência à palavra de Deus. Porque eu tenho no meu coração. Tu tem que ter no teu coração. No livro de Atos, capítulo 5, vai falar de Ananias e Safira. O que aconteceu com eles? Foram mortos.